Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem como título A Paternidade Divina. A palavra-chave que define essa nossa lição é paternidade. Mas o que significa paternidade? Bem, paternidade é diferente de pai. Em uma das lições que nós estudamos, mais especificamente a lição de número 2, o Deus Pai, tinha como palavra-chave, ou como termo-chave, a palavra Pai. E existe uma diferença, por mais que seja sutil, ou seja, quase que imperceptível, mas existe uma diferença entre pai e paternidade. São dois termos que possuem uma pequena diferença, ou uma diferença sutil. E o que significa pai? Pai, quando a gente fala de pai, a gente está falando de alguém que origina algo ou alguém. Então, quando a gente fala de pai, a gente está falando de origem, criação, adoção. Mas quando a gente fala de paternidade, nós estamos falando do modo como essa função paternal ela se dá, ou seja, como que se dá a função de pai, como ele age. Então, quando a gente fala de paternidade divina, nós estamos falando que Deus é pai por essência eternamente. Ou seja, diz respeito da origem, da fonte. Ele é. Tudo se originou dele. Então, Deus é Pai por essência eternamente. E já a paternidade divina é a forma como esse Pai eterno se relaciona conosco. Então, como é que se dá esse relacionamento de pai e filho? Como que funciona? Então, paternidade não fala apenas de quem ele é, mas de como ele age. E como é que Deus age? Deus age com amor, com cuidado, com proteção, com correção, e tudo isso diz respeito à paternidade. Ou seja, diz respeito à função que é exercida pelo pai. Então, quando a gente fala de paternidade, nós estamos falando, portanto, de relação, experiência, relacionamento. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa lição de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 14, e nos diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então, o envio do Filho revela, portanto, o Pai. Ou seja, o Pai enviou seu Filho para salvar a humanidade. E esse ato, essa ação de enviar o seu Filho para salvar a humanidade, nos revelou quem é o Pai e como ele age. Ou seja, revela quem é o Pai e como se dá. Como se dá, né, os modos operantes do Pai. Como que ele age? Como que ele trabalha? A verdade prática nos diz assim: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então perceba que a paternidade de Deus ela é revelada por intermédio ou por meio da Santíssima Trindade.
E perceba que quando a gente fala de paternidade, a gente está falando de como ele age. E como é que Deus age? Deus age por meio ou por intermédio da Santíssima Trindade. De modo que cada pessoa da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem uma função distinta. Ou seja, são três pessoas diferentes e um único Deus. E cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma função, de modo que o Pai planeja, o Filho revela e o Espírito confirma. O Espírito testifica. E o Espírito testifica o quê? Confirma o quê? Confirma que somos filhos. Tópico 1. O tópico 1 diz respeito à revelação da paternidade do Pai. Então, um ponto que eu gostaria de destacar aqui é que quando a gente fala, e ainda retomando lá na definição, quando a gente fala de pai, nós estamos falando de uma característica absoluta. Como assim, Técio? O pai, ele é absoluto. Ou seja, independentemente da pessoa reconhecer ou não, ele é pai e continuará sendo pai. Ele é o criador de toda a humanidade. Então, ele é o pai. E esse atributo, ele é um atributo absoluto. Então, você quer queira, quer não, ele é o pai, o Deus Pai. Já a paternidade, ela tem relação, exige um relacionamento, ou seja, é algo que é vivido e tem a ver com experiência. À medida que eu vou me aproximando de Deus, eu vou criando uma relação íntima mais elevada. Então, pai, recapitulando, pai é uma característica, ou possui uma característica. Quando a gente fala de pai, a gente está falando de uma característica ou de um atributo absoluto. E quando a gente fala de paternidade, a gente está falando de um atributo relacional, que tem a ver com intimidade, relacionamento. Então, voltando aqui para o primeiro tópico. A paternidade de Deus é uma verdade revelada, não construída pelo homem. Então não foi o homem que construiu, mas foi Deus que revelou essa verdade. E ele revelou como? Ele revelou por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Então o Filho revela o Pai, o Filho revelou o Pai. Então o envio do Filho revela, portanto, a paternidade de Deus. E o que a gente observa é que Deus se apresenta como Pai nas Escrituras. Se nós observarmos, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 6, nos diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, a parte inicial, a parte A aqui do versículo diz assim: um só Deus e Pai de todos. Então, nós vemos nas Escrituras que Deus ele se apresenta como Pai, Pai de todos. Ele é a fonte eterna da vida. Então, Deus é o princípio sem princípio. Como assim, Técio? Princípio sem princípio. Isso aqui diz respeito à autoexistência de Deus. Ou seja, ele é autoexistente, sem início e sem fim. E outro detalhe é, ele não é gerado. E a referência bíblica para essa afirmação está em
João, capítulo 1, versículo 18. Além dessas aqui, né, que está em Oséias, capítulo 11, versículo 1, e Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. O Filho revela o Pai. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Conhecer o Pai só é possível por meio do Filho. Então, Jesus Cristo, ele é a ponte, ele é o caminho para que possamos acessar ao Pai. Lá em sua palavra está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo é o único caminho ao Pai. Para conhecer ao Pai, eu preciso passar por Jesus Cristo. Ele é a ponte, ele é o acesso, ele é a conexão. Sem ele, eu não tenho acesso ao Pai. Então, Jesus é a revelação perfeita do Pai. Conhecer o Pai só é possível por meio do Filho. Então, lá em João, capítulo 10, versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. Isso significa que, se eu quero ver o Pai, ou seja, ver o Pai é a mesma coisa que ver o Filho, e ver o Filho é ver o Pai. Eles são iguais, possuem a mesma substância, compartilham da mesma substância, da mesma essência e da mesma natureza. O relacionamento de Jesus com o Pai revela amor, obediência e intimidade. E esse relacionamento de Jesus com o Pai, ele nos motiva e nos inspira. Ou seja, aqui nós encontramos o modelo ideal e perfeito que devemos seguir. Ou seja, nós devemos amar, obedecer e ter intimidade com o Pai. O Espírito confirma essa revelação. O Espírito Santo aplica essa verdade ao coração do crente. Ele testifica ou confirma que somos filhos de Deus. Então, a paternidade divina é trinitária, de modo que o Pai planeja, o Filho revela e o Espírito confirma que somos filhos de Deus. Tópico 2: reconhecendo a paternidade do Pai. Reconhecer não é apenas saber, é relacionar-se. Então, existe uma diferença entre conhecer e reconhecer. Por quê? Muitas pessoas conhecem e sabem que Deus é Pai, mas não vive, não tem essa convivência, não tem esse relacionamento íntimo, não tem essa relação íntima com Deus Pai. E quando a gente fala de reconhecer, nós estamos falando de algo mais profundo. Porque, como eu falei, conhecer que Deus é Pai é algo que muitas pessoas já fazem. Elas reconhecem, ou melhor, elas conhecem que Deus é Pai. Mas quando eu falo de reconhecer, é como se eu dissesse, ou como se eu batesse no peito e dissesse: sou filho e vivo como tal. E quando eu faço isso, eu me relaciono melhor. Eu vivo como um filho, vivo como tal. Então eu estou usufruindo de todos os privilégios e direito de filho. Então reconhecer é isso. É bater no peito e dizer: sou filho e vivo como tal. E usufruir de todos os privilégios de ser filho de Deus. Então não é simplesmente saber quem é Deus, mas é relacionar-se com Ele, é ter intimidade com Ele. Muitos conhecem Deus como Criador, mas poucos vivem como filho. Então a filiação divina é um privilégio concedido por amor. Então,
quando a gente fala que a filiação divina é um privilégio concedido por amor, nós estamos falando da perfeição do amor do Pai. O amor do Pai é sacrificial, demonstrando que foi um amor, ou melhor, é um amor sacrificial e que foi demonstrado ao enviar o seu Filho. Então, nós observamos que o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão incondicional, que mesmo nós, no estado de pecadores, nós nos encontrávamos no pior estado possível, que era o estado de pecador. E ainda assim, nós somos recebidos como filhos em Jesus. Isso aqui é a prova do amor perfeito, do amor sublime de Deus para com a humanidade. Então nós observamos que nossa salvação, ela brota da abundância do seu amor. Foi o amor de Deus que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia, glória a Deus por isso. A confissão de Cristo. Reconhecer o Pai pela confissão do Filho. Reconhecer o Pai pela confissão do Filho. Quem confessa Jesus como Filho permanece em Deus, vive em comunhão com o Pai. Então, como eu falei anteriormente, reconhecer o Pai passa pela confissão do Filho. Ele é a ponte. Então, não tem como chegar ao Pai, ter acesso ao Pai, sem passar pelo Filho. E quando a pessoa confessa Jesus como Filho, ela permanece em Deus. Olha o que nos diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, Deus está nele e ele em Deus. Isso aqui diz o que, irmãos? Diz respeito à comunhão. Então, a pessoa, quando confessa Jesus Cristo como Filho, ela vive em comunhão com o Pai. Outro ponto interessante que vale a pena ser destacado é: a filiação não vem do esforço humano, mas de Deus. Então, se não fosse a obra salvífica de Jesus, nós não teríamos acesso a essa filiação, nós não seríamos considerados como filho. Então, essa obra salvífica de Jesus, ela é importante para a salvação da humanidade, é algo imprescindível, ou seja, sem ela não existiria salvação, não existiria redenção, não existiria filiação. Então, por isso que esse processo adotivo, ou seja, a filiação, ela não vem do esforço humano, mas vem de Deus. Então, tudo isso fazia parte do plano salvífico de Deus, ou seja, fazia parte do plano de Deus enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário pela humanidade. Então perceba que essa ação não é resultado do esforço humano, mas ela é resultado de uma ação divina. Deus planejou, arquitetou esse plano de salvação e deu iniciativa a ele, enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Identidade de filho. Quem reconhece o pai abandona a mentalidade de órfão. Então, é aquilo que eu falei. Esse reconhecer é algo mais profundo. Ele expressa e demonstra algo profundo. Por quê? Muita gente até conhece que Deus é pai, tem esse conhecimento, sabe que ele é pai, mas ainda continua com a mentalidade de órfão. É como se não tivesse um pai. E quando a gente passa a reconhecer, a ter esse reconhecimento de que sou filho e vivo como tal, a gente abandona a mentalidade de órfão e passa a viver com segurança espiritual. Obedece por amor e não por medo. Então isso aqui é algo importante.
A obediência, ela acontece por amor e não por medo, não por imposição. Eu obedeço porque eu amo a Deus e eu sei que Ele quer o meu melhor. Então, os filhos confiam no cuidado do pai. Os filhos obedecem por amor porque sabem que o pai quer o seu melhor. E até em momentos de correção, de disciplina, a gente confia que toda a direção e disciplina de Deus são para o nosso bem. Então, por mais que Deus esteja nos corrigindo, nos ensinando, ainda assim a gente confia no cuidado do Pai, porque a gente sabe que Ele só quer o nosso melhor, Ele só quer o nosso bem, e isso gera uma obediência, nos faz obedecer por amor e não por medo, por imposição, por pavor. Tópico 3. Deus não apenas ama, Deus é amor. Isso daqui é algo interessante, porque nós seres humanos, nós amamos. Então, nós é algo que fazemos. E o que é que nós fazemos? Nós amamos. Só que Deus, além de fazer, de promover essa ação de amar, além de nos amar, ele é o amor. Ou seja, ele faz e ele é. Ele é o próprio amor. Ele não aprendeu a amar como nós muitas vezes aprendemos a amar. Deus, ele ama, ou seja, ele não aprendeu a amar, ele ama porque ele é o próprio amor e não porque ele aprendeu a amar. Em muitas situações, a gente aprende a amar determinadas pessoas, mas Deus não. Deus ama porque ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. A paternidade divina se manifesta no cuidado constante. Então, nós vemos o cuidado constante de Deus. Cuidado, sua proteção, o seu zelo. Então, o amor do Pai sustenta, corrige e transforma. O amor que lança fora o medo. Onde o amor do Pai é compreendido, o medo perde força, a culpa é vencida e a confiança cresce. Então, o verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Ou seja, não há o pavor, aquele medo exagerado, aquele medo do juízo, o medo da condenação. Então, quando esse amor é bem compreendido, o perfeito amor, ou seja, o amor aperfeiçoado, o amor compreendido, ele lança fora o temor, lança fora o medo perde força, a culpa é vencida e a confiança cresce. Então, dentro desse contexto, o medo revela distância, o amor revela intimidade. O amor que transforma. Quem experimenta o amor do Pai ama os irmãos. Então, amar os irmãos é uma forma de expressar amor a Deus. Como está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, quem diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque quem ama a Deus demonstra ou expressa amor por seus irmãos, e vice-versa. Ou seja, quem expressa amor por seus irmãos está revelando, expressando, demonstrando amor a Deus.
Isso daqui reflete o caráter de Deus. É por isso que o comentarista colocou aqui: não podemos amar verdadeiramente a Deus enquanto negligenciamos o amor àqueles que foram criados à sua imagem. Então não tem como a gente dizer eu amo a Deus e não amo meu irmão, ou odeio meu irmão. Existe aqui uma incoerência. Ou seja, você é um mentiroso. É o que a Bíblia diz lá em 1 João 4, 20 e 21. Então, quem experimenta o amor do Pai, ama os irmãos. Reflete o caráter de Deus. Ele exala o cheiro de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus. Vive uma fé prática e o amor recebido se torna amor compartilhado. Conclusão: a revelação mostra quem Deus é. Então, Deus se revelou a nós através do envio do seu Filho amado Jesus Cristo. E o reconhecimento define quem nós somos, ou seja, nós somos filhos. E a experiência transforma como vivemos. Portanto, Deus não quer apenas ser conhecido como Pai, Ele quer ser vivido como Pai. Então, como diz aquela canção, eu não quero formalidade, eu quero intimidade. Então, Deus quer ter intimidade conosco, Ele quer que nós nos relacionamos com Ele de maneira íntima, de maneira aprofundada, conhecendo e sempre buscando conhecer mais. Portanto, o intuito de Deus é que nós tenhamos uma relação íntima, segura e transformadora. Ele não quer formalidade, como diz a canção, ele quer intimidade. E a intimidade consiste em viver uma experiência de conexão profunda com o Pai. Amém? Assim chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.